Olá pessoal, estamos dando início à parte 1 da aula 4. O assunto que vamos trabalhar nessa aula é falar sobre os laços de repetição. Nesta parte 1 da aula 4, vamos tratar sobre dois laços, o laço while e o laço for. Falando sobre a estrutura de repetição, o while, quem fez o curso de algoritmo, é o mesmo que o enquanto. Ela é uma estrutura que executa uma instrução ou bloco de instruções enquanto uma determinada condição for executada. Aqui nós temos a sintaxe da estrutura de repetição while. While, a condição e a instrução. O passo 1, que a condição ela é avaliada. Se o resultado dessa condição for falso, ela sai do laço de repetição. Se o resultado for verdade, ela vai executar a instrução que está dentro do loop do while. Nós temos aqui um problema que vai exemplificar o uso da estrutura de repetição while. Escreva um programa que imprima na tela a tabuada de um número informado pelo usuário, o programa 0404. Aqui nós temos o programa 0404, temos duas variáveis do tipo inteiro, pedimos para que o usuário entre com esse número, o scanf aqui está lendo esse número, esse scanf ele poderia estar na outra linha, mas o fato de estar aqui na mesma linha não quer dizer que é apenas uma linha de comando. O que vai estar determinando o final de uma linha de comando vai ser o ponto e vírgula. Então, tanto faz estar na mesma linha como estar na próxima linha, o que determina o final da linha de comando é o ponto e vírgula. Então, aqui lemos o valor que o usuário digitar e vamos armazenar na variável num. A variável n recebe o valor 1 e aqui entra na estrutura de repetição. Então, é avaliado o n, enquanto esse n for menor ou igual a 10, essa expressão, essa condição vai ser verdadeira. E os comandos que estão dentro da estrutura de repetição vão ser executados. Então, no início desse loop, nós vimos aqui na linha 9 que o n recebe o valor 1. Então, essa primeira vez que ele entra na estrutura, o n é 1 é menor ou igual a 10. Claro que 1 é menor ou igual a 10. Ele vai executar essas duas linhas. O que ele vai estar fazendo? Ele vai imprimir o valor de num, ele vai imprimir o valor de n e ele vai imprimir o valor do produto de num vezes o n. Em seguida, na próxima linha, que é a linha 13, ele vai incrementar o valor de n. Então, se o n é 1, ele vai pegar o valor de n, que é 1, mais 1, o valor de n vai passar a ser 2. Ele volta aqui novamente, 2 é menor ou igual a 10, verdade. Ele vem e executa de novo. Então, ele vai fazer esse incremento do n, imprimir esta linha e fazer o incremento do n até que o valor de n seja igual a 10. Quando o valor de n for incrementado para 11, 11 é menor ou igual a 10, falso, ele sai e finaliza o programa porque eu não tenho nenhuma outra instrução a não ser o return. Vamos ver o programa executando. Vou informar o número. Vou informar o número 5 e ele vai imprimir aqui a tabuada do número 5. Como se pode observar, o valor n, que começou em 1 e foi incrementado de 1 em 1 até 10, é justamente esta coluna aqui que está sendo o valor de n. O próximo exemplo, escreva as 5 primeiras tabuadas. No caso, nós queremos a tabuada de 1 até a tabuada de 5. O exemplo é o prog 0406. Aqui nós temos o prog 0406, é idêntico ao programa anterior.
No entanto, aqui nós não queremos mais imprimir apenas uma tabuada, nós queremos imprimir as primeiras 5 tabuadas. Vocês podem observar que da linha 10 até a linha 15 é a mesma estrutura do programa anterior, para uma tabuada, né? Daqui até aqui, observo que se repete o mesmo trecho de código. Isso aí nós já explicamos. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos que esta tabuada, esse trecho de código que calcula uma tabuada, seja repetido 5 vezes, de 1 até 5. Então, neste programa, o usuário não vai dizer qual é a tabuada que você quer que seja impresso. O programa já vai imprimir da tabuada de 1 até a tabuada de 5. Então, você pode observar aqui que nós temos duas estruturas de repetição while, uma dentro da outra. Nós chamamos que é uma estrutura de repetição encadeada. A primeira mais externa e a segunda mais interna. Então, significa que essa estrutura aqui mais interna, ela vai ser repetida de 1 até o 5, porque você observa que o num começa em 1 e ele vai ser válido, aqui vai ser verdadeiro, até que ele seja igual a 5. Então, ele vai ser verdadeiro essa instrução quando ele for 1, quando ele for 2, quando ele for 3, quando ele for 4 e quando ele for 5. Quando ele for 6, essa condição vai ser falsa e ele sai da estrutura de repetição. Aqui é o início dessa estrutura de repetição mais externa e aqui é o final. Da mais interna, o início é na linha 12 e o final é na linha 15. Então, para cada vez que ele entra na estrutura de repetição, ele vai na estrutura de repetição mais interna e vai repetir aqui 10 vezes, de 1 até 10, que é justamente a tabuada que ele vai estar imprimindo. Outra coisa que você pode observar, que depois que ele imprime uma tabuada, aí ele vem e passa para o próximo número. Então, se o num começou em 1, o próximo vai ser 2, porque vai ser num mais 1, e assim por diante. Este comando putchar, ele é como se fosse um printf apenas para um caractere. Ele serve para imprimir apenas um caractere na tela. Pode ser qualquer caractere, basta que você coloque entre aspas simples. Então, aqui ele vai estar dando um espaço em branco entre uma tabuada e outra. Vamos visualizar na tela a execução. Então, você pode observar que foi impresso aqui a tabuada de 1, a tabuada de 2, a tabuada de 3, de 4, de 5. E esse espaço em branco é justamente, esse espaço entre uma tabuada e outra, é justamente o que está sendo feito pelo comando putchar aqui na linha 18. Eu poderia estar trocando aqui, porque aqui é a impressão, não é um cálculo. Eu poderia estar trocando o caractere asterístico pelo x, que é o sinal de multiplicação que a gente conhece na matemática. Então, sairia dessa forma. Observa que aqui eu troquei apenas a impressão. No cálculo, eu tenho que usar o asterístico, que é o operador de multiplicação na linguagem C. Bem, a próxima estrutura de repetição é a estrutura de repetição for. Ela adapta-se particularmente a situações em que o número de iterações é conhecido a priori. A estrutura for é a mesma para quem fez o curso de algoritmo. É a mesma estrutura no curso de algoritmo. A sua sintaxe é esta aqui. Ela tem uma carga inicial, cargas iniciais, que vai ser a inicialização das variáveis que vamos estar utilizando na estrutura for. Temos uma condição que vai ser determinada se ele vai executar as instruções do loop ou não. E temos as pós-instruções, que são incrementações automáticas de variáveis. E aqui as instruções, que pode ser uma instrução ou eu posso ter várias instruções. O que nós aprendemos para a estrutura if-else também serve para as estruturas de repetições. Se eu tenho apenas uma linha de comando, eu não preciso utilizar
o abrir chave e o fechar chave. Se eu tenho mais de uma, aí eu sou obrigado a utilizar o abrir e o fechar chave. Então, o primeiro passo, a instrução de cargas iniciais ela é executada. Primeiro aqui, instruções de cargas iniciais. Ela só executa a primeira vez que entra no for. As demais, a partir do segundo loop, essas cargas iniciais elas não são executadas. Depois, é verificado a condição, esta condição aqui, se é verdadeira ou se é falsa. O passo 3, se a condição retornar o valor falso, então o for ele é terminado e é executado o próximo comando depois da estrutura de repetição. Se esta condição ela for verdadeira, então as instruções que estão no loop de repetição do for vão ser executadas. Após a execução da instrução, é executada a pós-instrução, que é o incremento de variável. E aí ele volta novamente para o passo 2, que é verificar se a condição é válida ou não. Então, nós temos aqui um resumo. O primeiro passo é a carga das variáveis iniciais, as cargas iniciais. O segundo passo é verificar a condição, se é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ele vem e executa as instruções, pode ser uma ou pode ser várias instruções, ele vai executar o loop. Terminou de executar as instruções, ele vem e faz a pós-instrução, vai ser o incremento de uma variável para o próximo passo. Depois de fazer o incremento da variável, ele novamente verifica se essa condição é válida ou não. Se for falso, se num determinado momento essa condição for falso, ele sai do loop e continua a executar a próxima instrução depois do loop. Se for verdadeira, ele fica neste ciclo aqui até que essa condição se torne falsa para ele sair do loop. Um exemplo utilizando o for. Escreva um programa que calcule a soma e o produto dos n primeiros números naturais. Então, queremos calcular a soma e o produto dos n primeiros números naturais. Vamos primeiro entender o problema para depois nós resolvermos e irmos para o código do problema. O usuário ele vai informar um número. Vamos chamar esse número que o usuário informar de num, que é a variável que vamos armazenar este número. Suponha que o usuário informou o número 4. Nós queremos saber qual é o produto e a soma desses números, dos primeiros números naturais até o número 4. Então, os primeiros números até o número 4 vai ser o número 1, número 2, número 3 e o número 4. Então, é essa a sequência de número, de 1, 2, 3 e 4. O que é que nós queremos? A soma desses números. Então, nós queremos somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Esse 4 porque o usuário informou 4. Se o usuário tivesse informado 5, ele iria somar até 5. Se o usuário estivesse informado 10, ele iria somar até 10. Por isso, o problema diz que é um valor n. O valor n é quando é um valor indefinido, é um valor que vai ser informado ainda pelo usuário. Então, a gente pode expandir esse valor n como se fosse assim, 1, 2, 3. Eu não sei qual é o valor n, então eu só sei que o n é o último valor que eu quero para finalizar minha soma. Pode ter vários valores aqui nesses pontos de reticências. Então, o que nós queremos é a soma. Queremos aqui a soma desses números. Então, isso aqui é um somatório. Na matemática, esta soma ela é representada desta forma. Estamos começando em 1 e estamos indo até 4. No caso, meu n aqui é igual a 4. E a operação que nós estamos somando aqui é o valor
de I. Por quê? O primeiro valor de I é 1. O segundo valor de I vai ser incrementado 1 a ele, então vai ser 2. O próximo valor de I vai ser incrementado 1 a mais a ele, vai ser 3. O próximo valor de I vai ser 4. E aí eu vou parar porque o 4 é o limite superior do meu somatório. Este símbolo aqui ele representa um somatório. Então eu tenho que somar todas essas parcelas aqui. A primeira, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta. E aí aqui eu vou ter o valor desta soma. Só que além desta soma, eu também quero o produto desses valores. Então o produto, vou chamar aqui de produto, eu quero também o produto dos mesmos valores. 1 vezes 2 vezes 3 vezes o 4. Eu quero também esse produto. Há um símbolo também que é o símbolo π, que é o produto de um número. O π é o produto de um número. Então, esse produto, nós queremos o produto também de I igual a 1 até o valor n, que vai ser o n igual a 4. E aqui nós temos o produto de I. Então, aqui temos 1 vezes 2 vezes 3 vezes o 4. Aqui vamos ter o valor deste produto. Vamos agora para o código. Primeiro, nós pedimos para que o usuário entre com o valor que nós queremos, que é o valor de n. Aqui nós temos a leitura deste valor e vamos armazenar na variável num. E aqui nós utilizamos um laço de repetição, no caso for, que é para resolver esse problema. Utilizamos a estrutura de repetição for. Poderia também ser resolvido com o while. No entanto, quando nós sabemos quantos valores, quantos loops ele vai executar a priori, neste caso aqui eu sei quantos loops vai ser executado a priori porque foi informado aqui em cima. Por exemplo, o valor 4 que nós vimos no exemplo. Se você sabe que são 4 vezes que você vai precisar executar um trecho, então neste caso você pode decidir que vai utilizar o for. O enquanto ele serve quando você não sabe quantas repetições você vai fazer a priori. O valor da soma inicial, a carga inicial, é esta estrutura até o ponto e vírgula. Então, aqui nós estamos iniciando a soma igual a zero. O valor da soma inicial é zero. O valor de n e do produto também, aqui vamos inicializar ele com o valor 1. Depois, passamos para o próximo passo, que é a condição. O n, nós acabamos de dizer que ele é inicializado igual a 1, então 1 é menor ou igual a 4, que foi o valor que o usuário digitou, no exemplo que a gente está explicando. Então, é claro que 1 é menor do que 4, então essa condição vai ser verdadeira. Significa que as instruções aqui dentro vão ser executadas. Vamos mostrar aqui para vocês comportamento de cada variável. Então, temos a variável soma. De início, ela recebe o valor 0. Na linha 9, recebe o valor 0. Temos a variável produto, que vai receber o valor 1. Temos a variável n, que vai estar recebendo o valor 1 também, na linha que a gente já observou aqui, que o produto e o n recebem o valor 1. Como a avaliação, o 1 é menor do que o valor 4, e temos aqui que, vamos colocar aqui em cima, temos que o num é igual a 4, que é o valor que o usuário digitou. Esse valor não vai mudar no decorrer do programa, a gente não está alterando ele. Então, a soma vai receber a soma mais n, que é a soma dos produtos. Então, a soma, temos aqui a soma,
o valor de soma, vai receber soma mais n. Quem é soma nesse primeiro loop, o soma é igual a zero. Quem é n é 1. Então, o valor de soma aqui vai receber o valor, vai deixar de ser zero e vai receber o valor 1. O produto, vamos fazer aqui ao lado a variável produto. O produto era o valor, ele vai receber o valor de produto vezes o n. Então, nós sabemos que o produto é igual a 1 vezes 1, o valor que vai ser armazenado aqui em produto continua sendo o valor 1. Quando ele volta, termina de executar, que ele volta novamente, aí ele vem para a parte de incremento, vem para essa área aqui. O n, que era o valor 1, ele vai receber n mais 1. Então, n mais 1 vai ser, se ele era 1 com mais 1, ele vai passar a ser 2. Ele vem agora e faz esta avaliação. 2, que é o valor atual de n, é menor ou igual a 4? Verdadeiro, 2 é menor do que 4. Então, ele vem e executa de novo a linha da soma. Soma vai receber soma mais n. Então, a soma, ela agora é 1 e vai receber mais o valor de n. O valor de n agora é 2. Então, ele vai receber 1 mais 2. Então, soma vai passar a ser agora 3. Vou fazer aqui para baixo para não ficar em cima do num. Vem para a linha do produto e o produto agora vai receber produto, o valor de produto, vezes o n. Tínhamos que o produto, o valor dele que está atual é o 1 vezes o n, que é 2. Então, o valor de produto aqui, 1 vezes 2, vai ser 2. Então, o valor que eu vou ter aqui em produto vai ser o valor 2. Novamente, ele finalizou o loop. Ele vem e faz o próximo incremento. Então, ele vai chegar aqui e ele vai incrementar o n de mais 1. Se o n era 2, agora mais 1 ele vai passar a ser 3. Vem e faz a avaliação da condição novamente. 3 é menor ou igual a 4? Verdadeiro, 3 é menor ou igual a 4. Vem e faz a soma novamente. A soma agora, o valor dela é 3 mais 3. O valor da soma atual é 3 e ele vai somar com mais o valor de n, 3. Então, aqui o valor da soma vai ser 6. Então, soma vai passar a receber o valor 6. O produto vai receber o próprio valor do produto, que agora é 2, vezes o valor de n, que é 3. 2 vezes 3, o valor de produto agora vai passar a ser 6 também. Volta novamente aqui e o n vai ser incrementado de 1. Agora o n vai ser 4. Quando n é igual a 4, então n é menor ou igual a num, o n é 4. É menor ou igual a 4, ele é igual a 4. Então, essa condição aqui ainda é verdadeira, porque o n é igual a 4 agora. Então, ele é igual a num. O soma vai receber soma mais n. Se o soma era 6, ele vai receber mais 4. Então, o soma vai deixar de ser 6 e agora vai ser 10. A linha do produto vezes o n. O produto aqui, o último valor de produto era 6 vezes 4. 6 vezes 4, então ele vai passar a receber aqui o valor 24.
Finalizou o loop, ele volta aqui e incrementa o n mais uma unidade. Sempre é n mais 1. Então, se ele incrementa mais uma unidade, ele vai passar a ser o 5. Vai fazer a verificação. 5 é menor ou igual a 4? Falso, porque 5 não é menor ou igual a 4. Então, como a condição agora se tornou falso, ele não executa mais essas duas linhas e ele sai e vem para a linha 14, linha 15 e faz o printf. Ele vai imprimir o valor de soma. Quem é o valor de soma que a gente acabou de mostrar aqui? O valor final de soma é 10. Quem é? E depois ele imprime o valor de produto. Quem é o valor de produto? 24. Então vamos ver a execução desse código. Então, vamos informar o valor 4. E aqui observa que ele vai imprimir soma igual a 10 e produto igual a 4. Vamos para o nosso próximo exemplo. Escreva um programa que imprima as 5 primeiras tabuadas, parando a tela depois de cada uma delas ser impresso. Vamos para o exemplo prog 0408. Então, aqui nós temos o código que resolve aquele problema. Nós queremos imprimir a tabuada de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. Entre uma tabuada e outra, ele vai parar na tela para pedir para que o usuário pressione a tecla Enter para continuar. Então, de início, foi declarado duas variáveis aqui. Uma variável I e uma variável J. Declarou-se essas duas variáveis, a I e a J. Observa que nós temos aqui duas estruturas for encadeadas uma dentro da outra. Vamos ver como é que se comporta quando nós temos duas estruturas de repetição uma dentro da outra. Nós já vimos com o enquanto. Com o for vai ser similar. No início, a variável i vai receber o valor 1. Então, temos aqui que a variável i recebeu o valor 1. O 1 é menor do que 5, é verdadeiro, então ele entra, e ele entra na segunda estrutura de repetição for. O j vai receber o valor 1. Então, eu tenho aqui que a variável j recebe o valor 1. O 1 é menor do que 10, é verdadeiro, e ele vai executar a instrução que está dentro desse for. Vocês podem observar que o for externo, ele abre aqui, o escopo dele começa aqui e finaliza aqui. Estamos utilizando o alinhamento, a indentação aqui, para que facilite você entender o código. Por isso que é bom você indentar o seu código direito para que você entenda melhor o seu código. Esse for, ele inicia aqui, a estrutura dele, os comandos que estão dentro desse for é apenas a linha 10. Observa que nesse for nós não abrimos e fechamos a chave, porque nós só temos uma linha de comando dentro desse for. Então, tudo que esse for vai repetir é apenas esse printf. Já o for externo, ele vai estar repetindo desde a linha 9 até a linha 16, que é o que está dentro dele. Então, nós estamos aqui que o j recebeu o valor 1. O 1 ele é menor do que 10, então essa condição aqui vai ser verdadeira. Aqui ele vai fazer a seguinte impressão. Observa que ele imprime o valor de i, o sinal de vezes, o valor de j, e aqui ele vai imprimir o produto de i vezes j. Então, na tela vai estar saindo dessa forma. O valor de i é 1, o valor de j também é 1, igual o produto de i vezes j também vai ser 1. Nós aprendemos que a estrutura de repetição, depois de executar os comandos, ele vem e faz este incremento, j mais 1. Se o j era 1 e ele recebe mais 1, então o j vai passar a ser 2. Observa que ele não voltou no for externo, ele ainda está executando esse for aqui até que essa condição aqui se torne falsa. Então, agora, novamente, agora o j é igual a 2, o 2 também é menor do que 10. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. E aí, ele vai fazer a seguinte impressão aqui. O 1, que é o valor de i,
vezes o 2, que é o novo valor de j, e o produto de i vezes j, que vai ser 1 vezes 2, é 2. Volta para a incrementação, o j vai receber mais 1, 3. Vem aqui novamente, ele vai imprimir o valor de i, que não alterou ainda, vezes o valor de j, que agora é 3. O produto de i vezes j vai ser 1 vezes 3, é 3. Ele vai fazer esta incrementação, vai fazer essa repetição, vai fazer essa impressão, até que chegue o valor 10. Vamos ver o que se comporta no valor 10. O 10 ainda vai ser igual a 10, é verdadeiro. Então, aqui ele vai imprimir 1 vezes o 10. E aqui eu vou ter que é 10. Ele vem aqui, ele vai fazer novamente mais um incremento. 10 mais 1 vai receber o valor 11. Agora, esta condição se torna falsa. 11 é menor ou igual a 10? É falso, porque 11 não é menor ou igual a 10. Vai ser falso. Ele sai desse for e executa agora o if. Quem é o valor de i? O valor de i, neste momento, é 1, e 1 é diferente de 5. Por que que nós estamos utilizando essa estrutura? Ele só vai entrar aqui quando ele chegar na última casa. Nós queremos a tabuada de 1 até 5. Então, na última tabuada, quando o i for igual a 5, ele não vai entrar nesse if. Como agora o i é igual a 1, ele vai imprimir, pressione Enter para continuar e utilizamos aqui o getChar. Nós já conhecemos o getChar, ele é uma função para ler apenas um caractere. Então, aqui vai parar na tela esperando que o usuário pressione qualquer caractere para continuar. Neste caso, se ele pressionar o Enter, aí ele vai continuar, né? E ele vai vir aqui em cima e vai incrementar o 1 para 2. Né? Vai incrementar o 1 para 2. E aí vai se repetir toda essa estrutura novamente, só que agora não vai mais ser com 1. Vai ser 2 vezes 1, 2 vezes 2, até chegar ao 2 vezes 10. Né? Novamente, vai vir aqui o i, vai incrementar para 3, e aí vai imprimir toda a casa de 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, vai fazer a mesma coisa para o 4, vai fazer toda a impressão da casa dos 4, vai incrementar o 5, vai imprimir toda a casa dos 5. Quando chegar o i igual a 6, aí essa estrutura aqui, essa condição aqui vai ser falsa. 6 é menor ou igual a 5? Não, é falso. Aí ele não entra mais nesse for externo, ele não executa mais, e ele vem e finaliza o programa. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula 4, parte 1. Não deixe de assistir a parte 2, que vamos continuar falando sobre os laços de repetição.